Vocês já se perguntaram por que, ao contrário de Freud, é tão difícil para a gente encontrar no Lacan algum tipo de indicação sobre um relato de caso que ele está atendendo, ou que ele atendeu, ou então algum tipo de detalhamento no que diz respeito a uma intervenção que ele fez? Existe uma razão teórica para a gente ter esse tipo de escassez de material dentro da obra do Lacan. Vamos tentar se aproximar desse problema a partir de um texto dos escritos chamado Variantes do Tratamento Padrão. Lá, o Lacan vai dedicar boa parte da sua reflexão às questões de formação do analista. E ele vai criticar o fato de que a formação dos analistas naquela época estava muito alicerçada, ou muito, talvez, dependente da experiência dos mais velhos. O que isso quer dizer, né? Essa ideia, por exemplo, de você chegar num instituto, numa instituição, e o mais velho vem com esse papo, né, de que, olha, eu já atendi muito mais gente, né, eu tenho uma experiência clínica, eu sei como atender, por exemplo, psicóticos. Quando você recebe esse tipo de paciente, você precisa fazer assim, você precisa fazer assado. Então, Lacan estava diagnosticando que esse tipo de procedimento imperava na época dentro dos institutos de formação. E esse era um problema. Por quê? O Lacan falava que esse saber transmitido pelos mais velhos era um saber pré-digerido, né? O que isso quer dizer, né? Que esse saber, no final das contas, ele não concernia ao jovem analista, né? Na verdade, esse saber tinha sido digerido por outra pessoa. E, portanto, a gente pode depreender aí que esse saber ele não era nutritivo, né, para o tal do jovem analista, né? E aí a gente tinha uma espécie de impasse, porque o que acontecia, né? No final das contas, a longo prazo, isso foi produzindo um cenário de imitação, né? Então, olha, eu fui atendido pelo meu analista, o meu analista fez uma determinada intervenção, ele só pode estar certo, e eu, daqui para frente, vou, com todo analisando que eu receber, fazer a mesma coisa, né? Então, isso acabou colocando a formação nessa espécie de estado onde a gente tem uma espécie de serialização desses analistas, né? Então, os analistas vão virando meio que robôs, né? Eles vão respondendo a uma lógica de imitação, onde esse que é mais velho precisa ser imitado, né? Se vocês quiserem pensar numa situação mais atual, basta lembrar do jovem analista que procura fazer um curso, procura ler um livro, que promete dar uma espécie de passo a passo de como atender pacientes histéricos, né, pacientes obsessivos, né? Então, essa espécie de expectativa, né? Me dá aqui o modelo, me dá aqui o protocolo, né? Então, nessas situações tão atuais, né, o que a gente encontra é o tal do jovem analista, né, buscando segurança na vivência, né, na experiência do mais velho, né? É isso que o Lacan vai criticar. E ele vai ser taxativo, né, porque no texto isso vai aparecer da seguinte forma, né? Página 359. O que é preciso compreender, antes de mais nada, é que, seja qual for a dose de saber assim transmitida, ela não tem para o analista nenhum valor formativo, pois o saber acumulado em sua experiência concerne ao imaginário, onde ela tropeça incessantemente, a ponto de ter passado a pautar sua marcha em sua exploração sistemática no sujeito. Ou seja, é também por isso que são tão raros os momentos em que o Lacan vai falar de um analisando seu, né? Em que o Lacan vai trazer alguma coisa dessa experiência clínica pessoal dentro dos seminários ou mesmo dos escritos. É como se ele tivesse ciente do fato de que esse tipo de posição poderia, no final das contas, não ajudar muito quem o ouvia. Principalmente se a gente considera esse cenário, né, intelectual da França, daquela época, que tinha o Lacan em alta conta, né? Então tinha uma devoção muito grande em torno da figura do Lacan. E tinha também uma espécie de precariedade teórica, principalmente naquilo que ele estava propondo, né? Então, ele sabia que se ele ficasse oferecendo exemplos, né, à torta e à direita, as pessoas iriam imitá-lo, né? Então, assim, imagine só, né? Ele não deu exemplos e as pessoas já tentam imitá-lo, né? Imagine se tivesse, no final das contas, oferecido esse tipo de coisa, né? É óbvio que eu não estou dizendo aqui que você não pode se interessar por como o Freud atendia, como o Lacan atendia, ou como quem quer que seja atenda, né? Esse não é o ponto fundamental, né? A grande questão é pensar o que está em jogo aqui nesse interesse, né? Nessa espécie de curiosidade, né? O que está em jogo é um interesse teórico, né? O que está em jogo é um interesse histórico, né? Ou, na verdade, né, no final das contas, né, você, jovem analista, está buscando se tranquilizar na experiência dos mais velhos, né? É aí que a gente tem um problema.